Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa técnica do chenille. O chenille é uma técnica que vai deixar a almofada com essas ondulações e toda cheia de pelinho. Esse painel é o painel nosso de girassol. No nosso site nós temos 4 tipos diferentes de painéis: o arranjo, o hibisco, o rosas e o girassol. Cada um deles vem com 3 quadros de 47,5, que você pode estar usando tanto para fazer a frente de uma bolsa quanto uma almofada. Só que a proposta de hoje é fazer uma almofada diferente, uma almofada com uma técnica diferente. Para isso, eu vou usar os 3 quadros para uma única almofada. Geralmente, na técnica de chenille, a gente usa 5 camadas, mas eu fiz um teste com 3 camadas, ele ficou bem bonita a almofada. A primeira coisa que vocês têm que fazer é recortar os quadros, todos do mesmo tamanho, e um deles nós vamos estar colocando numa manta. Aqui eu coloquei na manta R2, mas pode também ser colocada na manta R1. Eu vou passar ele, deixar bem fixo na manta. Passa ele com a temperatura do ferro bem quente. Os outros dois eu vou estar juntando eles, tomando um cuidado, que é um dos nossos pulos do gato, de colocar todos os painéis na mesma direção e sempre tentando colocar ele casando os desenhos de cada uma das camadas. Então aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho aqui essa folhinha e nesse eu tenho a mesma folhinha, um tá em cima do outro. Para dar o efeito de chenille, é necessário que a gente faça as costuras todas na diagonal. E eu vou estar riscando meu tecido na diagonal e costurando em cima dos riscos, formando um ângulo de 45 graus. Aí você me fala, eu não tenho a régua de 45 graus, como é que eu chego nessa angulação? É muito fácil, nós vamos pegar o nosso quadro e traçar uma diagonal. Essa diagonal já me garante que eu tenha o ângulo de 45 graus. A partir dela, eu vou riscar 1,5 cm. Então, eu venho com a régua e vou riscando com um giz ou com uma caneta própria para tecido a cada 1,5 cm, a partir dessa primeira que eu fiz na diagonal. Agora, a gente vai colocar esses 2 painéis em cima do painel que eu coloquei na manta, o primeiro que eu coloquei na manta. Lembrando que eu tenho que achar o lado do desenho para os dois ficarem iguais. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo aqui essa folha do girassol? Ela é a mesma que se repete aqui. Eles têm que ficar um em cima do outro. O desenho tem que estar se repetindo. Uma mudança que eu vou fazer no ponto da máquina é passar de 2,5 para 3. Isso ajuda bastante nessa costura, porque não é uma costura que eu preciso de pontos tão pequenos. Esse ponto um pouco mais largo ajuda bastante a essas 3 camadas fluírem de uma maneira melhor. Se vocês tiverem aquele pé de máquina, só que ele não serve para máquina industrial, ele só serve para máquina doméstica, é um pé chamado walking foot, esse pezinho aqui. Nesse caso que você está costurando junto com a manta, ele é um pé ótimo, porque ele puxa os 3 tecidos ao mesmo tempo. Ele não é como uma máquina industrial, que o peso do pé acaba empurrando os tecidos de cima, tá? Feito isso, a primeira costura aqui,
no risco que nós fizemos na diagonal, nós vamos começar a costurar primeiro nesse sentido, da esquerda para a direita, e depois neste outro sentido, sempre a cada 1,5 centímetros. Agora, na sequência, eu vou fazer aqui até o final. É importante, se começar a acontecer, principalmente na máquina industrial, do tecido ir correndo e eles não ficarem mais alinhados, você colocar um alfinete para segurar. Vamos continuar? Esse efeito do tecido estar repuxando, você também resolve costurando aqui até o fim. Aí você não corta a linha, você só gira o teu trabalho e volta costurando ele aqui. Fazendo aqui, ó, de novo, ó, não vou cortar a linha, giro o trabalho e continuo aqui costurando. Se não couber no vão da tua máquina, você também pode enrolar o trabalho e gira ele. Essa dica você também pode estar usando quando você está quiltando reto, um trabalho muito grande, que funciona super bem. Prontinho. Feito isso, o próximo passo é a gente cortar esse excesso aqui de manta, tá? Pra gente ter esse efeito do chenille, você vai estar usando, então, uma tesoura pequena ou algum equipamento, uma lâmina da Olfa, que ela corta chenille. Não é essencial você ter esse cortador circular. Basta você ter uma tesoura pequena, afiada, que você já consegue também ter o mesmo efeito do chenille. O que é importante? Eu tá levantando aqui, ó, nós costuramos 3 camadas. Eu preciso pegar somente 2 camadas e cortar só essas 2 camadas entre as costuras. É muito importante você se certificar que você não cortou a última camada. Olha, aqui eu cortei uma e agora eu vou cortar a outra. Você pode estar cortando cada uma separada ou as duas juntas, porém, a camada de baixo, ela tem que permanecer sem cortar, porque se você cortar, vai aparecer a manta. Você vai fazer isso entre todas as costuras. Então, lembrando, pega só os 2 tecidos de cima e corta. Assim que você acaba de cortar entre as costuras, o teu trabalho vai ficar dessa maneira. Para você conseguir esse efeito chenille, você tem que lavar o teu trabalho com uma toalha de banho na máquina de lavar roupa.
Esse efeito ele vai surgir após a centrifugação da tua peça. Uma outra dica, assim que ele secar, você não passa. Você pode estar escovando a sua almofada com uma escovinha de cerdas não muito duras, para não estragar o tecido. Assim, ele vai ficar com essas ondulações e com esse efeito chenille.